Da palavra ao deputado Sanderson para proferir o seu parecer. Boa tarde, presidente. Mais uma vez, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os parlamentares dessa Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E, se o senhor me permitir, eu quero direto já ao voto. Projeto de Lei 1555 de 2019, de autoria do deputado federal delegado Antônio Furtado, para disciplinar a atuação coercitiva do agente público executor de medida socioeducativa. Voto do relator com sequestro, lavagem de dinheiro, violência rural e urbana e sobre segurança pública interna e seus órgãos institucionais, nos termos do dispositivo no artigo 32, inciso 16, alíneas B e D do regimento interno da Câmara dos Deputados, que se amoldam, portanto, ao conteúdo das proposições em apreço. Cumprimentamos o ilustre autor pela preocupação em aperfeiçoar o ordenamento jurídico, o autor do projeto, deputado federal delegado Antônio Furtado, no sentido de conferir mais proteção a toda a sociedade brasileira, mediante a adoção de mais uma forma de valorizar os servidores do sistema socioeducativo do nosso país. Categoria essencial na proteção e defesa da segurança pública, sobretudo no tocante às hipóteses de custódia de menores infratores. Segundo a vocação temática desta comissão, não temos reparos a fazer quanto ao mérito, uma vez que o projeto de lei se destina também à proteção da segurança pública, em especial dos servidores do sistema socioeducativo. Nessa perspectiva, nos parece essencial garantir condições dignas de trabalho aos valorosos servidores do sistema socioeducativo brasileiro, que exercem, esses profissionais, função primordial de custódia de menores infratores. Diante do exposto, senhor presidente, deputado Alberto Fraga, votamos pela aprovação do projeto de lei 1555 de 2019, solicitando o apoiamento e o voto favorável dos deputados e deputadas dessa comissão. Brasília, 11 de junho de 2024. Em discussão, o parecer do relator. Aqueles que... Encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado. Parabéns a essa categoria que merece a atenção da Comissão de Segurança Pública. Presidente, só parabenizar o deputado Sanderson, um minutinho, né, e dizer aqui da presença do Cristiano, que é agente sócio-educativo, milita dentro do sindicato, sempre presente aqui, sabe-se lá como, né? Porque às vezes a gente sabe da dificuldade para chegar até aqui a Brasília, os custos envolvidos, né? Dizer que conta com o nosso apoio. Eu acho que chegou a hora desse Congresso começar a tratar os agentes socioeducativos tal qual a Polícia Penal. Realmente uma carreira de Estado, lidando com pessoas tão perigosas quanto. A gente tem vários casos no Brasil, Champinha, dentre outros notórios, né? Colegas do Cristiano que já faleceram, inclusive com assassinatos com cabo de vassoura colocado em suas gargantas. Então, realmente não são pessoas que não dá mais. A sociedade já não os encara mais como, né, pequenos adolescentes que são inimputáveis, não sabem o que estão fazendo. São marginais, criminosos, e que nós, se começarmos a tratar eles dessa maneira, certamente a gente também vai dar mais segurança para os nossos agentes educativos, para que eles não sejam, né, assassinados em serviço, como por vezes ocorre. Parabéns, Cristiano, parabéns, Sanderson. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Eduardo Bolsonaro. Presidente, queria também parabenizar, né, o deputado Santos pelo excelente relatório apresentado aqui e dizer que, na minha visão de policial, é fundamental o trabalho dos senhores socioeducativos, porque, afinal de contas, ali, aquelas crianças que enveredaram, tá certo, no mau caminho, muitas vezes até por necessidade de sobrevivência, foram usados, tá certo, pelo crime organizado, foram usados pela falta de poder do Estado de dar uma escola, né, de dar uma creche, dar uma escola e verdadeiramente poder eles terem a mesma oportunidade de todas as outras crianças do Brasil. Então é fundamental esse trabalho de vocês, aí sim, eu acredito na ressocialização. Vocês é quem fazem um papel primeiro para se conseguir ressocializar, porque eles estão à margem da lei, eles não são bandidos. As crianças não são bandidas, elas estão à margem da lei, por vários aspectos. Então, parabéns, realmente, esta casa cada vez mais, esta comissão, que dizem que a gente faz aqui muito barulho, não, a gente tem muito trabalho, Sanderson. E aí, Fraga também aqui parabenizando
pelo trabalho belíssimo da nossa Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de pedir permissão dos senhores que prestassem atenção. Saiu uma matéria no dia 7 de junho, onde o título da Isto É o seguinte: onde se concentra a tropa de choque bolsonarista em Brasília. É uma matéria sem pé nem cabeça. Eduardo, era bom você escutar. A Comissão de Segurança Pública, então, nós fizemos uma nota, vamos rebater aquela matéria ridícula de um jornalista que eu acho que não se formou em nada, para escrever tanta bobagem. A Isto É publicou em seu endereço de internet a reportagem Saiba onde se concentra a tropa de choque bolsonarista em Brasília. Conforme preconiza a legislação brasileira e o saudável debate político-democrático, ainda que possam ser ofensivas, as opiniões jornalísticas devem ser respeitadas. O que não está autorizado e nem deve ser suportado é o ato de mentir deliberadamente, como o fez esse órgão jornalista no endereço acima, na matéria de 7 de junho. A matéria demonstra claro descompromisso com a qualidade da informação, confundindo a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado com outros colegiados. Por exemplo, ao tratar de episódio do Conselho de Ética. Além disso, na linha do descuidado com a informação, descambando para a pura invencionice, o texto da Isto É desinforma que a sessão da comissão de terça-feira, dia 2 de junho, foi inteiramente consumida pela tentativa de convocar o ministro Paulo Pimenta da Secretaria Extraordinária de Reconstrução do Rio Grande do Sul. Primeiro, a sessão da comissão não foi dia 2. Foi dia 2, caiu num domingo, por sinal, meu aniversário. Mas sim, no dia 4, numa terça-feira, como ocorreu nesse colegiado. Segundo, naquele dia ocorreram 2 sessões. Uma delas para deliberar sobre proposições legislativas, projetos de lei e projeto de decreto legislativo, tendo sido analisados e votados os méritos de 12 projetos, a demonstrar o compromisso da comissão com a segurança pública. Na outra sessão seriam deliberados 15 requerimentos e 3 dos quais de convocação de ministro, 2 sobre o ministro Paulo Pimenta, e estes foram retirados de pauta de ofício pelo presidente, por impertinência temática, a alinhar-se com os limites regimentais dos colegiados na Câmara dos Deputados. Terceiro, no texto, há mentira deliberada, sem citar qualquer fonte, ao se afirmar que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a advertir Fraga que, se os requerimentos fossem aprovados, ele mesmo anularia. Nunca ocorreu essa suposta advertência, ademais que eventual anulação decorreria de questão de ordem posterior, como determina o regimento desta Casa. Aliás, a título de conhecimento, em 2024, já foram realizadas na comissão 11 reuniões deliberativas, com 187 matérias aprovadas, 7 seminários, 2 visitas técnicas e 7 audiências públicas, tratando de temas relevantes para a sociedade, como o debate sobre o Instituto da Colaboração Premiada, ferramentas de reconhecimento facial e o combate ao crime, tráfico de drogas e atuação do crime organizado na Amazônia brasileira, e também a saúde mental dos membros da segurança pública. Como esse péssimo jornalista não viu, aqui está uma síntese do que nós já fizemos este ano, que ele diz que a comissão não trabalha. Nesse contexto, conclui-se lamentavelmente que o autor da matéria ignora o regimento, apresenta texto de má qualidade, demonstra descompromisso com as fontes e sequer sabe pesquisar informações públicas. Ou seja, simplesmente inventa dados com um claro objetivo de desinformar. Assim, a opinião ou a simpatia que a Isto É possui em relação aos deputados da comissão, ao exercício do mandato e ao funcionamento da Câmara dos Deputados, ainda que não se concorde, inclusive com o preconceito demonstrado com alguns parlamentares, está nos limites da liberdade de informação. Contudo, a prática da mentira como desinformação é algo a se lastimar.
ainda mais advindo de um veículo que deveria, pela tradição, ter mais cuidado no trato dos dados, na consulta a fontes e no respeito ao leitor, o mínimo exigido de um jornalismo que se pretender ser honesto. Sala das Comissões, 10 de junho, assina deputado Alberto Fraga, o presidente. Esta é a nota que nós fizemos. O deputado Faur me mandou essa matéria, inclusive eles foram deselegantes com o Faur, dizendo que o Faur só tinha bigode, que não tinha poucas, né? É um linguajar, a gente percebe que é um linguajar chulo de um jornalista, de um péssimo jornalista, que não pesquisou absolutamente nada sobre a nossa comissão. Deputado Bolsonaro. Será que, sabe se tem notícia do inquérito, os ministros do STF, preocupados com a instituição da democracia, vão incluir esses fatos no inquérito das fake news? Em algum inquérito, será? Só uma pergunta que eu vou deixar no ar aqui, provocativa. Né? No mesmo dia, inclusive, que saiu uma matéria do Estadão falando, né, que um influencer lá, não sei o que, Reis, que é o que tem maior audiência da esquerda, vive fazendo fake news, né? Inclusive lucrando com isso e tendo relação com a SECOM. Inclusive, presidente, peço licença que eu vou aqui do lado na CCJ, né? Está aí o ministro, excelentíssimo Paulo Pimenta, incorruptível montanha do Odebrecht, segundo o site do G1, né? Sou eu que estou falando, é o G1. Espero que eu não seja vítima de mais uma investigação aqui. Mas vou lá conversar um pouquinho com ele. Valeu, muito obrigado. Deputado Sanderson. Deputado presidente Alberto Fraga, assino embaixo naquilo que o deputado Eduardo Bolsonaro acabou de assinalar. Quando nós temos um jornalista inscrito lá como profissional de jornalismo, falando tamanhas sandices, asneiras, com deputados que se dedicam, são responsáveis, buscam minimizar o problema da segurança pública no Brasil, que é um caos. Meu ilustre amigo Coronel Meira, nesses últimos 18 meses, com o retorno da caterva ao Palácio do Planalto, nós vimos que a segurança pública despenca a ladeira abaixo. Os índices todos de criminalidade aumentaram, os investimentos na segurança pública diminuíram para fazer o quê? Passar a mão em vagabundo, proteger delinquentes, sejam delinquentes organizados ou delinquência de rua. Porque a esquerda é dada a esse tipo de comportamento. Então, não dá para aceitar esse tipo de matéria, não dá nem para dizer que isso é uma matéria. Isso aí talvez é um blogueiro disfarçado de jornalista que quer impor um desgaste político que não vai conseguir a Comissão de Segurança Pública, que é a comissão que todos nós sabemos que impõe seguidas e cotidianas derrotas ao desgoverno Lula. E vamos seguir assim. Então, presidente Fraga, o senhor como presidente da comissão tem todo o nosso apoio, crédito e confiança para que esse jornalista, inclusive, deva responder, porque uma coisa é tu utilizar microfones ou canais de imprensa para tecer críticas, comentários, não tem problema. Óbvio que ninguém está aí para só receber elogio, pelo contrário. Quem é agente político tem que se submeter a crítica, sim. Agora, entrar na seara da injúria, da difamação, como ele fez conosco, que ele também cita meu nome ali, dizendo que eu era um dos deputados raivosos, né, sem nos conhecer, sem conhecer, não deve conhecer a nossa história, Coronel Meira, nem deve conhecer, muito provavelmente, a história do Sargento Faur. 30 anos dedicados a combater pessoas do mal. Então, isso não podemos deixar em branco. Contem conosco. E ainda sobre o projeto que nós aprovamos aqui, valorizando os agentes socioeducativos que enfrentam criminosos que, por não terem maioridade, são tratados na nossa lei de forma diferenciada, mas não poderiam, na minha observação. Mas eu quero lembrar que em 2019, no primeiro ano da legislatura passada, nós com muito esforço, e aí deputado Eduardo Bolsonaro e deputado Sargento Faur. Faço questão de assinalar. Eduardo Bolsonaro e Sargento Faur foram fundamentais para que os agentes prisionais, que eram agentes penitenciários, fossem transformados em policiais penais, Faur. A PEC 372 de 2017
foi uma grande inovação que nós conseguimos lá em 2019 alçá-los à condição de policiais no Brasil, incluindo-os no artigo 144, e isso agora nós vamos fazer também com o apoio dos parlamentares decentes e responsáveis que buscam dias melhores para a população brasileira, fazendo com que os agentes socioeducativos sejam também classificados como policiais socioeducativos, incluindo-os na Constituição Federal. Já existe uma PEC em tramitação e nós não vamos cansar enquanto nós não conseguimos aprovar essa proposta de emenda à Constituição. Muito obrigado, deputado. O item número 2 da pauta, projeto de lei número 811/2024, do senhor Rodrigo Valadares, que altera a redação do decreto-lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, e da lei complementar número 79, de 7 de janeiro de 94, e da outras providências. O relator é o deputado Capitão Alden. O parecer é pela aprovação com o substitutivo. Concedo a palavra ao deputado Capitão Alden para proferir o seu parecer. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. O projeto de lei número 811 de 2024, de autoria do nobre deputado Rodrigo Valadares, nos termos de sua ementa, tem por objetivo alterar a redação do decreto-lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal Brasileiro, e também da lei complementar número 79, de 7 de janeiro de 1994, que criou o Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, e da outras providências. Senhor presidente, eu vou direto ao voto do relator. A matéria do projeto de lei número 811, de 2024, vem a esta comissão permanente por dizer respeito ao combate à violência rural e urbana, na forma do disposto na linha B e do inciso 16 do artigo 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em que pese o projeto de lei em pauta abranger todo o artigo 163 do Código Penal, as alterações que estão sendo propostas, de fato, se resumem ao acréscimo de um inciso 5º ao parágrafo único desse artigo, de modo a incluir os crimes contra o patrimônio histórico e cultural entre os crimes de dano qualificado e pela alteração da pena prevista, passando de 6 meses a 3 anos de detenção para 1 a 3 anos de detenção, mantidas a multa e a pena correspondente à violência. Endossando o entendimento do autor quanto às alterações que vislumbrou no Código Penal e passando a analisar as alterações pretendidas na Lei Complementar número 79, que cria o Fundo Penitenciário Nacional, foi possível verificar que há detalhes quanto à redação que precisam ser corrigidos. Assim, mantida integralmente a concepção original do projeto de lei em pauta, de modo a não desvirtuá-lo, tal o seu mérito. Optou-se por, portanto, apresentar substitutivo. Isso posto, votamos no mérito pela aprovação do projeto de lei número 811 de 2024, na forma do substitutivo em anexo. Pois bem, o substitutivo do artigo 63 trata do inciso 5º, contra o patrimônio histórico e cultural, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 3º, o artigo 2º da Lei Complementar número 79 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 2º, parágrafo único, as multas previstas no inciso 5 reverterão, inciso 1, para o órgão ou entidade referidos pelo inciso 3 do artigo 163 do Código Penal, para a reparação dos danos que tenham sofrido no seu patrimônio. Inciso 2, para o Ministério da Cultura, quando o dano se der contra o patrimônio histórico e cultural, conforme a hipótese referida pelo inciso 5 do artigo 163 do Código Penal Brasileiro. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o relator. E esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Em discussão, o parecer do relator. Encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Senhores, eu vou pular para o item 6, aproveitando a presença do capitão Alden e a ausência dos outros que seguiriam na ordem.
Projeto de lei número 599/2024, da senhora Rosana Vale, que altera a redação da Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, para estabelecer a vedação à distribuição dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública em frações mínimas para cada unidade da federação. O relator, o deputado Capitão Alden, pela aprovação com o substitutivo. Concedo a palavra ao deputado Capitão Alden para proferir o seu parecer. Senhor presidente, o projeto de lei número 599 de 2024 visa justamente estabelecer a vedação à distribuição dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública em frações mínimas para cada unidade da federação, vedando ainda a utilização de critérios diferentes dos contidos no caput do artigo 17 da referida lei, ao qual acrescenta 2 parágrafos. Na justificação, a ilustre autora faz referência à lei número 13.756, de 2018, a lei do Fundo Nacional de Segurança Pública, cujos recursos não estão sendo distribuídos nos últimos anos conforme as necessidades de cada unidade da federação, visto que no ano de 2024 o total de mais de R$1 bilhão foi distribuído em valores aproximados para cada unidade da federação. Comparando o texto da portaria do Ministério da Justiça, número 631, de 6 de julho de 2019, com o da portaria do Ministério da Justiça, número 275, de 5 de julho de 2021, que a revogou, a autora demonstra, com a apresentação de tabelas pertinentes, que a estipulação de uma fração mínima de 3,5% do total a 13 dos 27 unidades federativas acaba impactando o montante de 94,5% dos recursos. Assim, apenas 5,5% são distribuídos segundo critérios estabelecidos na portaria, conforme disposição do artigo 17 da lei do SUSP. E aí, o voto do relator, com a minha substituição, veio da seguinte maneira, senhor presidente. Compete a esta comissão examinar o mérito de matérias que instituam políticas de segurança pública e seus órgãos institucionais, nos termos do disposto do regimento interno da Câmara de Deputados. O enfoque desse parecer é de mérito, segundo a vocação temática da Comissão de Segurança Pública, e a esse respeito não temos reparos a fazer quanto ao conteúdo. Queremos, contudo, ser necessário o aperfeiçoamento do texto, para que o apresentamos o adequado substitutivo, em que alteramos a ementa, incluímos o atual parágrafo único como parágrafo 1º, acrescentando em sua redação a prevenção de violência em ambiente escolar, que consideramos essencial para a consecução dos objetivos do Sistema Único de Saúde. Acrescentamos ainda um parágrafo 4º, estipulando o período temporal da consolidação dos dados. Os percentuais de rateio foram estabelecidos pela portaria do Ministério da Justiça, número 607. Entretanto, a portaria do Ministério da Justiça, número 275, estabeleceu novo percentual de rateio, com áreas de definitividade, inovando com a cota de 3,5% para algumas unidades da federação. Tais percentuais mínimos foram mantidos pela portaria do Ministério da Justiça, número 603. Dos 24 critérios adotados pela portaria, 9 ainda não foram aplicados, embora a determinação da portaria que deveriam constar em 2 anos de sua edição em 2023. Portanto, desses critérios ausentes, o de número 19, elucidação de homicídios, é importantíssimo e um dos mais afetos à atividade repressiva, a principal exercida, por exemplo, pela Polícia Civil. Igualmente, o critério 20, combate à corrupção e destinação de ativos oriundos do crime, foi deixado de lado, embora fosse um dos mais importantes na versão da portaria revogada. A divisão em classes dos critérios dos portos e aeroportos, fronteiras, índice de vulnerabilidade social, índice de desenvolvimento humano, maiores índices de criminalidade violenta, maior redução de crimes violentos, letais e intencionais, redução da morte de mulheres, cumprimento de mandado de prisão, integração ao Sistema Nacional de Segurança Pública, furtos de veículos, roubos de veículos, não traduz equidade, visto que cada uma das 7 classes adotadas
abrange 4 unidades da federação, o que significa que, com resultados diferentes, são tratados com a mesma régua da classe em que se situam, em vez das classes de pesos que iguala as unidades da federação de 4 em 4 de cada critério. Poderia ser adotada a proporção percentual da unidade da federação em relação ao resultado total do critério. Era assim anteriormente, sendo as unidades da federação escalonadas de 1 a 27, conforme o resultado obtido em cada mérito. Há alguns critérios que trazem algumas peculiaridades, como as seguintes. Critério número 3, fronteira, compreende 11 estados, mas a partição se dá considerando 27, o que gera inconsistência no montante a ser distribuído por esse critério, visto que os demais 16 unidades da federação terão resultado 0. Teoricamente, seriam menos aquinhoadas. Então, o percentual a que teriam direito, mas não lhes são destinados, seria repartido entre as demais unidades da federação em qual proporção? Critério número 11, cumprimento de mandados de prisão. Poderia ser adotado o indicador de mandados em aberto ao invés de mandados expedidos no ano, o que incluiria aí os expedidos em anos anteriores e ainda não cumpridos. Essa medida induziria os estados a cumprirem todos os mandados em aberto. O critério número 12, integração de dados forenses. A inserção de dados deveria considerar não as unidades da federação que mais inserirem, nem as 15 ou as 10 mais, que são os itens 5, 6 e 7, mas todas em relação ao indicador objetivo, ou seja, número de inserções em relação à quantidade de pessoas indiciadas. Induz busca pela solução na ponta, ao invés de se utilizar a quantidade de pessoas qualificadas em boletim de identificação criminal, ou denunciadas ou condenadas. O mesmo se aplica aos rankings dos itens 5, 6 e 7 do cálculo, que poderia abranger todas as unidades da federação, de modo a estimular os gestores para o atingimento das metas. Qual o percentual mínimo que consta no anexo 3 da portaria em vigor, referendado pela portaria do Ministério da Justiça, número 603. Trazia valores mais equitativos na portaria 607. Assim, a título de comparação, o maior percentual de Mato Grosso do Sul, que era 5,7%, passou para 3,5%. O menor do Tocantins, que era 2,14%, passou também para 3,5%. São Paulo, que tinha o segundo maior percentual, de 5,57%, passou para 4,3%. Portanto, não está extreme de dúvidas quais os critérios utilizados atualmente, se bem que os estados mais populosos estão dentre os de maior percentual. Entretanto, o estabelecimento de percentual mínimo retira a equidade da distribuição, que seria medida essencial, visando a equalização do impacto na segurança pública das condições socioeconômicas de cada unidade da federação. Diante do exposto, senhor presidente, somos pela aprovação do projeto de lei número 5.599, de 2024, na forma do substitutivo, ora ofertado, solicitando apoio aos demais pares para que votem no mesmo sentido. Muito obrigado. Vai ler o substitutivo, deputado?